Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, se liga que o assunto hoje é importantíssimo. O assunto é por que professor? Hashtag por que professor? Presta atenção que a gente vai conversar um pouco sobre a profissão de professor para valorizar e reconhecer os professores, reconhecer os alunos, dar parabéns para todos esses professores que estão na internet ou que estão em sala de aula trabalhando para educar os alunos. Belezinha? Se liga então que esse vídeo é muito importante. Eu decidi ser professor porque um amigo meu me convidou para dar aula para ele. Eu estava na dúvida entre ser advogado, fazer direito ou fazer história. Mas o Sol me convidou para dar uma aula de história para ele. E eu fui e dei a aula para o Sol. E na verdade não foi nem só para o Sol. Foi para um monte de amigos meus, que são todos engenheiros hoje, que portanto não gostavam nem um pouco de história. A gente foi na Casa do Sol, eu fiz uma aula para eles sobre Era Vargas, lembro até hoje. Eles sentaram em volta da mesa de jantar do Sol, eu dei aula para eles ali, sentado, e percebi naquele momento que eu adorava ensinar, que eu adorava ter esse contato, que eu adorava explicar a história, e fiquei muito feliz ao perceber que os meus amigos estavam estabelecendo relações mais amplas a partir da minha aula, a partir da minha fala. Então a minha primeira aula, na verdade, foi aquilo que me motivou a ser professor. Entendeu? A minha primeira aula como professor em si foi um desastre, foi uma tragédia. Porque eu tinha que dar aula de Antigo Egito, mas eu não tive tempo de preparar essa aula. Então eu entrei em sala de aula sem ter nada preparado e tendo que dar aula de cabeça. E aí, quando você vai dar aula de cabeça sem preparar, é um horror, é uma tragédia. Então a minha primeira aula foi um absoluto fracasso. O que eu mais amo, né? Por que apesar de uma primeira aula super fracassada, por que eu continuei? Justamente por conta dessa capacidade de estabelecer relações. Eu gosto de ver como os alunos, como as pessoas são capazes de estabelecer relações mais amplas entre situações, né, grupos sociais, poder econômico, poder político, entre os diferentes tempos históricos, né? Então perceber a longa duração, perceber as transformações, o que a gente faz, porque a gente faz tempo enquanto sociedade, os hábitos que mudaram, as práticas culturais, o jeito de falar, de se vestir, de pensar a política, de pensar a religião. Então esses temas são os temas que me interessam, esses temas são os temas que me atraem, e é isso que eu amo, né, na minha atividade. Todo dia eu acordo e penso, putz, que delícia que eu vou ensinar, que delícia que eu vou ajudar outras pessoas a estabelecerem relações mais amplas. Eu tenho um privilégio dentro da minha disciplina, né, eu dou aula de história e de sociologia, eu tenho um privilégio dentro da minha disciplina de ajudar as pessoas a verem o mundo, a lerem o mundo. Tem uma frase do Rubem Alves que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o professor não morre jamais, porque ele continua vivo nos olhos daqueles que um dia aprenderam a ver o mundo a partir dos olhos dele. Né? Então o professor, enquanto um ser transformador, capaz de educar o olhar das pessoas para que essas pessoas autonomamente possam estabelecer essas relações e lerem o mundo de uma maneira mais ampla. Então isso é o que eu mais gosto. O que eu menos gosto... O que eu menos gosto é o que ninguém gosta, eu acho, né? O que eu menos gosto é da parte da burocracia, de você ter que preencher formulários, planilhas, prazos, datas, essas coisas, né? Mas isso faz parte também, porque isso nos ajuda a enxergar o momento que os alunos estão aprendendo de fato, o momento que os alunos estão evoluindo. Então é muito gostoso você ler as provas, ler os trabalhos e perceber o quanto os alunos desenvolveram a capacidade deles de pensar autonomamente, estabelecendo relações que eu não tinha pensado a princípio. Acho que isso que é o mais legal. Eu já vivi alguma coisa engraçada? Deixa eu pensar, tem tanta coisa, né? Porque acho que quase toda semana eu engasgo em sala de aula, quase toda semana eu quase caio, quase toda semana acontece alguma coisa. Mas eu acho que o evento mais engraçado que eu tenho para dividir com vocês é um dia em que eu fui dar aula para uma turma de sétimo ano, na verdade, de tarde. Tinha acabado de tomar um café, coloquei os alunos para trabalhar em grupo, me sentei na mesa do professor para começar a fazer chamada e um aluno me chamou, o Patrick. Quando o aluno me chamou, eu falei, cara, eu tô com um bafo de café, que horror, né? Não, deixa eu pôr um house. Eu peguei e pus um house na boca, eu sou absolutamente viciado em house. E pus um house na boca. Quando eu coloquei o house, eu fui atender o aluno.
O Patrick queria me mostrar alguma coisa no caderno dele. A hora que eu abaixei para olhar para o caderno do Patrick, eu me dei conta que eu estava babando. Só que eu estava babando grosso, sabe? Aquela boca cheia de saliva, de house. A hora que eu percebi que eu estava babando, eu até fiz um... né, para tentar trazer de volta, para não ficar aquela baba contínua, mas eu não consegui. Então caiu um monte de baba. A hora que caiu um monte de saliva, eu olhei e falei, nossa, e agora onde que caiu? Na perna do moleque. Imagina o meu constrangimento, a minha vergonha, o nojo que o moleque não sentiu. Olha, foi a coisa mais absurda, né, que já aconteceu comigo dentro de sala de aula, né? Por outro lado, né, apesar dessa tragédia, né, apesar de babar na perna do aluno, né, apesar disso, tem muita coisa que vale a pena, né? Eu acho que o momento que eu fiquei mais satisfeito, né, recentemente, dentro de sala de aula, dentro de uma escola física, né, foi conseguir organizar um debate, né, entre todos os candidatos a prefeito da minha cidade, da cidade aqui de Campinas, numa das escolas que eu dou aula. Acho que isso me deixou muito feliz, muito satisfeito, né? Eu com um grupo imenso, evidentemente, mas a gente conseguiu organizar isso, foi muito legal. Acho que esse momento de debate, né, de estabelecer relações de política, de discussão e tal, acho que isso é fundamental. E é isso que não me deixa desistir da profissão, né? Às vezes você pensa em desistir da profissão quando você percebe que não dá para debater, que nesse momento que a gente está vivendo no país, qualquer coisa é uma ofensa e as pessoas estão cobertas de razão e ninguém quer ouvir, ninguém quer dialogar. Então acho que quando eu consigo propor um debate entre todos os candidatos a prefeito, eu fico muito feliz, e é isso que não me deixa desistir. Porque às vezes você pensa em desistir por conta da quantidade de gente que não está disposta a discutir, que não está disposta a se rever, que não está disposta a aprender. Um professor que me marcou, eu posso falar, vou pegar um exemplo de um professor que me marcou, me estimulando, mas foi um professor que me disse não. Foi o primeiro grande não que eu ouvi na vida. Disse isso a ele esses dias, escrevi na verdade isso para ele, né? O professor Leandro Carnal. O Carnal foi meu professor aqui na Unicamp, eu fiz história na Unicamp, e eu pedi orientação para o Carnal, né, para fazer orientação, para eu fazer iniciação científica, e o Carnal negou. O Carnal falou, não, Vitor, eu não te oriento, não dá, parará, e colocou um monte de coisas que eu falei, Vitor, acho que não está nada a ganho, né? Eu ouvi as palavras do Carnal e pensei, não, eu preciso então me esforçar mais, eu preciso correr mais atrás, né? Não posso desistir no primeiro obstáculo, né? E isso foi muito importante para mim. Eu lembro disso uma vez por semana, sempre que alguma coisa não dá certo, eu falo, mas o Carnal já me deu um não. Eu não fiz iniciação com ele, fiz com outro professor, com o Michael Hall, né, da Unicamp. Depois fiz mestrado na Unicamp. Então, não é no primeiro não que a gente tem que desistir, né? Aquele foi o meu primeiro não para pesquisa, mas eu acabei fazendo pesquisa e faço pesquisa até hoje. Então, o Carnal me marcou porque ele é uma referência para mim de que não é porque você tomou um não que você tem que parar de correr atrás das suas coisas. Eu acho que eu decidi vir para o YouTube porque aí eu posso ter um diálogo mais amplo, eu posso ter um público mais amplo, eu posso ajudar pessoas de diferentes regiões do país a crescer e a aprender a estabelecer essas relações. Assim como a Tati do Historizando, né, o Fábio do Vestibular em Cena, ou o Altemir do Vestibuleiro Enem, ou o Dom Foca, do Foca na História, ou o meu amigo no Tudo é História, né? Eu acho que temos vários canais de história, vários professores de história, né, que se ajudam, que constroem, que estabelecem parcerias. Então, às vezes, o meu aluno não entendeu em sala de aula, mas vai entender com eles no YouTube. Então, acho que isso é muito enriquecedor. É muito bom você pensar que você pode ajudar um outro aluno, que você pode ajudar uma outra pessoa a aprender um determinado conteúdo. Então, vir para cá para ter um público mais amplo, para ter um diálogo mais amplo e para aprender, né? Várias pessoas comentam no meu canal, professores, alunos, estudantes de história comentam no meu canal, professor, você podia falar disso, ou tem aquilo outro, parará. Então, acho que esse diálogo é muito legal, é muito gostoso de ter. Por isso, tá certo? Gente, vou deixar por aqui. Agradeço vocês. Muito obrigado por serem alunos, muito obrigado por serem parceiros. Parabéns para os professores, parabéns para os alunos. E vamos trabalhar pelo bem desse país. Tá certo?
Grande abraço, até mais.